Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro, dia 10 de novembro do ano de 2021. Repito, esta é a oitava aula da nossa matéria Teologia do Obreiro, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Temos mais 2 aulas para, então, finalizarmos esta matéria, avisando que hoje são dia 10, dia 1º de dezembro, quarta-feira, iniciaremos a nova matéria Geografia Bíblica, nova matéria. Antes de nós entrarmos na aula, deixa eu dar aqui um rápido aviso, eu vou demorar mais de 5 minutos. No grupo da quarta-feira, eu acredito, se eu não estou enganado, só teríamos, deixa eu ver aqui, o irmão Zandro, segundo os meus documentos. Eu estou fazendo aqui a finalização de várias notas. E aí, eu creio que só o irmão Zandro que está para fechar o curso básico em teologia. Confere, irmão Zandro. Irmão Zandro já está com algumas matérias já chegando no finalzinho. No finalzinho. Eu estou dizendo isso porque no ano de 2022 nós vamos partir para 3 formaturas. No mês de março, no mês de julho e no mês de novembro. No mês de julho, quero crer, pelos cálculos que eu já estou finalizando, né, o irmão Zandro vai estar participando desta formatura. Ainda que faltam algumas matérias para fechar o quadro de 12, né, porque o irmão Zandro veio do antigo CETAGAP. Confere, irmão Zandro, veio do antigo CETAGAP, então estará fechando já no primeiro semestre de 2022. Já quero adiantar, por isso que eu estou dando esse anúncio, as formaturas que faremos em 2022 acontecerão em Massachusetts. Nós vamos fazer alternativamente uma formatura em Massachusetts, uma formatura em Connecticut, e dependendo do número de alunos, faremos também na Flórida, né? Como estamos aqui na Flórida, temos que dar, claro, preferência na Flórida. Aí, nesse caso, os alunos da Flórida estariam no futuro, lá no futuro, quando estejam na finalização, irmã Luziane, irmão João, irmã Cássia, irmã Márcia, nós temos 5, 6 alunos na Flórida. Então, nós faremos uma formatura específica para os alunos da Flórida, porque seria pedir muito trazê-los a Massachusetts e a Connecticut, não seria coerente. Tá? Então, só estou dando esse aviso só para adiantar aos estimados irmãos. Né? Então, irmão Zandro, no grupo aqui, eu creio que vai ser o de todos que estão aqui presentes, o que vai pegar a formatura do mês de julho. Né? Então, irmão Zandro, já fique preparado, mas eu vou avisar com 2 meses de antecedência, a data exata, para que o irmão já se organize, né? Com todos os... com tudo como corresponde. Porque o grupo que fez a formatura do mês de outubro, quem de vocês viu as fotos e o vídeo da formatura que nós tivemos em outubro? Isso, na igreja da nossa irmã Ivanir. Irmã Ivanir estava lá, né? Foi uma festa bonita, correto, irmã Ivanir? Para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Eu fiquei muito surpreso, porque realmente esperava algo bonito, mas foi mais além do esperado, né? Deus levantou uma equipe muito abençoada, né? São membros ali da igreja New England, né? A irmã Carla Yoshida, a irmã Edna Reis e também a nossa irmã Yasmine Araújo, né, do grupo do médio, que estava se formando também no básico. E essas mesmas irmãs, que a equipe, né, ela será mantida para organizar todas as formaturas da Academia Bereia. Então, desde já, eu peço que vocês estejam orando para que Deus possa nos guiar, né, no processo dessas formaturas que teremos no ano de 2022. Né? E na Flórida, repito, vai ser bonito também.
né? Massachusetts, Connecticut e Flórida, nós teremos também uma formatura bonita para a glória do nosso Deus, né? Já estamos vendo um local, eu tenho que ver tudo com antecedência. Aqui em Orlando, já descobri só essa semana 2 locais, né? Uma igreja hispana, uma igreja americana, que é uma boa possibilidade de eles cederem para nós na data da formatura. Muito bem. Vamos na página de número 20. Página de número 20. Essa matéria tem dado o que falar, graças a Deus, porque é uma matéria que exige, uma matéria que está nos mostrando coisas que muitos de nós não tínhamos analisado à luz da Bíblia. O obreiro e a sua liderança. Quando ouvimos falar em liderança, somos quase que inconscientemente inclinados a pensar que a palavra tem origem secular e o assunto só interessa aquelas pessoas que, no atual sistema de governo antropocêntrico e avesso a Deus, tem como meta na vida dominar sobre as demais, para sobre elas impor sua autoridade, realizar seus caprichos e tirar suas vantagens. Há uma confusão generalizada, meus irmãos, sobre o que é liderança. Biblicamente, liderar não é chefiar. Liderar é guiar, motivar, inspirar. Por isso que eu costumo muito a falar, à luz da Bíblia, há uma diferença entre chefe e líder. O chefe impõe, o líder inspira, guiando. O chefe, ele é mão dura. O líder, ele estende a mão para acompanhar o seu liderado. Então, vamos, à luz da Bíblia, entender muito bem esta temática que, infelizmente, hoje, ela é uma das mais confundidas no meio evangélico. Ainda que a nossa observação e experiência neste mundo possam nos induzir a tal preconceito, é preciso que entendamos que a verdadeira liderança nada tem a ver com estas conotações pessoais e que, se persistirmos nesses conceitos falhos, vamos ter sérios problemas do que diz respeito à nossa vida cristã, pessoal e no serviço a Deus. Por causa da imagem moral e da semelhança pessoal, perdão, que trazemos dele, temos necessidade de comunhão não só com Deus, mas também com os demais homens. Liderança, irmãos, é uma questão de relacionamento vertical e uma questão de relacionamento horizontal. Vamos entender, então, alguns aspectos de grande importância. Número 1, o líder e sua comunhão com os liderados. Esta questão é vital e de tal maneira indispensável que não podemos ter comunhão perfeita com Deus sem comunhão uns com os outros e vice-versa. Escute isso, meus irmãos, não existe comunhão com o corpo de Cristo se não tivermos primeiro uma comunhão com Deus. Observe, problemas de relacionamento entre irmãos é resultado direto de problema de relacionamento com Deus. Exemplo, se você vê um grupo de obreiros numa igreja brigando constantemente, lutando por poder, por posição, quem é o melhor, quem é o maior, pode anotar aonde está o problema. No relacionamento destes obreiros com Deus. Porque no momento que eu e você temos um bom ou um satisfatório relacionamento com Deus, que razão terei eu de ter problemas de relacionamento com os meus irmãos? Porque se eu estou bem com Deus, eu estou bem comigo mesmo e, consequentemente, estarei bem com todos aqueles que me rodeiam. Quando estão entendendo isso, irmãos? Isso é um fato.
Isto é um fato. E contra fato ou fatos não há argumentos. Fomos criados por Deus, voltando à apostila, com uma natureza gregária. O que quer dizer natureza gregária? Fomos criados para caminharmos juntos, para andarmos juntos, para vencermos juntos, para chorarmos juntos, para vivermos juntos. Imagine lá no céu. Lá no céu não tem quartinho separado para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não tem o quartinho para a Igreja Batista, não tem o quartinho para a Igreja Luterana, para a Igreja Presbiteriana, não tem o quartinho para aquele irmão que temos simpatia ou pela aquela irmã que temos antipatia. No céu, todos viveremos juntos e em comunhão. Estaremos grudadinhos um com o outro. Agora, preste atenção. A igreja na Terra, ela vive o quê? Um ensaio. Imagine, se está com Lucas, é um exemplo que é uma verdade. Se está com Lucas na Terra, é tão bom, é tão gostoso. Toda semana está ali, convivendo, ainda que na telinha, com o Lucas, convivendo com o irmão Zandro. É tão bom, é tão agradável, não é? Ver o rosto do irmão Zandro, ouvi-lo. Não é? O irmão Zandro é bem seguro do que ele coloca. Né? Como é bom ter a comunhão da nossa irmã Ivanil, que tem um sorriso que só o esposo dela, o irmão Guilherme, tem. Eu acredito, se vocês não conhecem o esposo da irmã Ivanil, parece que Deus criou um molde de um sorriso e colocou nos dois e jogou fora. Não tem jeito. Eu tento imitar o sorriso desses dois e eu não consigo, né? Porque é uma coisa que Deus deu à irmã Ivanil e o irmão Guilherme, né? Que é o esposo dela. Né? Se um dia você conhecer o irmão Guilherme, você vai me dar razão. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Se nós temos prazer aqui na Terra de ter convivência com os nossos irmãos, né? Com o irmão João, irmã Luziane, Isadora, não teremos o mesmo prazer, a mesma alegria de termos essa comunhão lá no céu? Claro que sim. Então, aqui na Terra é um ensaio. Agora, vamos imaginar se eu passo a minha vida batalhando, guerreando, pelejando, fazendo contra, fazendo a vida do meu irmão um inferno, um quadradinho aqui na Terra. Será que teremos prazer de conviver com ele lá no céu? Mas aí tem um problema. Se temos esse comportamento aqui na Terra, é bem complicado chegarmos lá em cima. Eu costumo dizer, aqui na Terra, nós temos duas situações complicadas, se eu posso dizer complicadas. Ou decidimos aprender a viver em união, ou desta terra nem saímos. Porque lá no céu não vai haver picuinhas, lá no céu não vai haver diferenças. Então vamos resolver todas as nossas diferenças aqui na terra, pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aprendendo a ter um bom relacionamento, ainda que você diga, aquele irmão é muito chato, aquela irmã é... mas isso é nosso de seres humanos. Temos que aprender a superarmos as diferenças. Mas algumas dessas diferenças são complicadas de serem resolvidas por causa de um problema, nosso relacionamento para com Deus. Ninguém pode viver isolado como uma ilha das demais pessoas. Continuando lá na nossa apostila. Por causa da nossa condição de criatura, somos totalmente dependentes de Deus. E por causa da nossa natureza gregária, somos dependentes também uns dos outros. O que queremos dizer com isto é que, mais do que apenas viver, temos premente necessidade de conviver. Viver não é o suficiente. Fomos chamados para conviver. A igreja foi criada para ensinarmos o quê? Convivência. E confesso a vocês, e vocês vão entender o que eu vou dizer, convivência não é algo fácil, começando pelo casamento. Duas famílias diferentes, duas formações diferentes, duas cabeças diferentes, a convivência começa por aí.
Conviver é um desafio, tá? Quem não é casado, claro, sabe que, de alguma forma, conviver em outras esferas de relacionamento também é um desafio. Exemplo, conviver na igreja, conviver no ambiente de trabalho. Não deixa de ser um desafio, mas nós temos necessidade de convivência. Fale, Lucas. Desculpa interromper, pastor, mas me veio um estalo na mente agora. Estou falando de convivência, relacionamento. Deixa Deus lhe usar. Deixa Deus. Gênesis. Olha lá, Primeiro, irmão Deus Zandro. existe. Primeiro, Adão existe para Deus, relacionamento direto com Deus, Gênesis 1. Depois ele existe para sua esposa, família. Depois, em Gênesis 5, sociedade. Os 3 estágios do homem. Primeiro, ele convive com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, pessoa mais próxima do que a sua mulher não vai ter, a família, e depois em sociedade. Deus já dá o mapa em Gênesis. Gênesis 1, 2 e 5, se eu não estou enganado. Irmãos, eu acredito que o doutor Billy Graham, em algum momento, conheceu o Lucas. Eu acredito que o doutor Billy Graham conheceu o Lucas em algum momento. Eu não sei, porque já ouvi o doutor Billy Graham falar a mesma coisa. Ele aprendeu com o Lucas. É o contrário, pastor. É eu que ando. É eu que ando esse ano. Aquele jovem. O doutor Billy Graham se encontrou um dia com o Lucas e o Lucas deu essa letra do doutor Billy Graham. Eu queria ter me encontrado, viu? Eu queria ter tido esse privilégio. Tive esse privilégio de estar com ele 3 vezes. Pensa num homem de uma humildade, Olha, você até chora, emocionado ao estar na presença daquele. É um homem, mas refletia Cristo numa grandeza que pouquíssimos homens de Deus famosos, porque ele era famoso, famosíssimo, né? Mas a humildade dele nunca deixava a prepotência, a arrogância, a fama dele subir a cabeça. Muito pelo contrário. Quanto mais usado, quanto mais conhecido, aquele homem ficava mais humilde. Eu tenho a pessoa dele como minha referência de ética ministerial, de obreiro, de fé. Não era um homem perfeito, porque não existe, mas tenho ele como minha referência, doutor Billy Graham. E jamais imaginei que eu poderia ter tido a oportunidade de estar com ele 3 vezes na minha vida. Mas Deus é bom e está aí levantando homens e mulheres com o mesmo calibre, né? Está aí levantando a Lucas, está levantando a irmã Zandra, irmã Ivanil, irmão João, irmã Luziane Cavalcante, está levantando a tantos, não é, com a mesma vida de fé, de garra e de determinação. Vamos lá, então, já que estamos falando de convivência. Conviver é viver em comunidade, voltando à nossa apostila, segundo parágrafo. Viver em grupo. E isto implica em compartilhar. Compartilhar até metas comuns, partilhas distribuídas entre todos. Estas metas comuns atendem não a interesses pessoais e individualistas, mas a interesses do grupo e, portanto, propiciam o bem maior do grupo em que estamos vivendo. A necessidade de partilhar é grande, é enorme, mas só para aqueles que aprenderam a conviver. Boa noite, irmã Jennifer. Eu mandei mensagem para o senhor, mas é porque eu não queria incomodar, que eu sabia que já estou entrando agora, né? Fica tranquila. Se a irmã puder participar, participe. Eu li rapidamente, eu percebi que a irmã estava com algumas dificuldades. Se puder participar, fique à vontade, se não, não há problema, pode se ausentar. Eu fiz o dever. Fotografe e mande para mim, por gentileza, vai facilitar. Tá? Mas fique à vontade. Se a irmã puder estar na aula, amém. Se não puder, porque a irmã não está se sentindo bem, também fique bastante à vontade. Só me fotografe e me mande o seu dever, tá bom? Mas fique bastante à vontade, ok? Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto que eu vou ler já é muito conhecido por vocês e é o maior exemplo de convivência. Atos 2:42, pastor? Isto. Atos 2:42.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham, olha que interessante, tudo em comum. Observe que a igreja primitiva, ela nasceu debaixo da égide, ou seja, da marca da convivência. E convivência fala de partilhar ou compartilhar. Ninguém convive bem se não aprende a compartilhar, porque é do ser humano ser egoísta, individualista. E quando ele vai ao contrário do que é compartilhar, ele está quebrando ou superando uma das maiores deficiências naturais que temos, que é sermos o quê? Egoístas, sermos individualistas. Conviver, como já falei, viver em grupo, isto implica em compartilhar. Compartilhar é ter metas comuns. Estas metas comuns atendem não a interesses pessoais e individualistas, mas a interesses do grupo e, portanto, propiciam o bem maior do grupo em que estamos vivendo. Agora, preste atenção aqui. É por esta razão que a questão do líder e, consequentemente, da liderança surge de forma natural e espontânea, no momento em que um grupo, não importando o número de seus componentes, decide agir em conjunto para concretizar objetivos comuns. Podemos dizer que sempre que um trabalho em conjunto precisa ser realizado, surge a necessidade de liderança. Esta necessidade de liderança, por sua vez, faz surgir no meio do grupo de maneira natural e espontânea, e o líder tornando-se os demais componentes do grupo liderados. Assim, em outras palavras, a principal causa da necessidade de liderança é a realização de um trabalho conjunto. Em suma, a liderança é necessária sempre que um trabalho de equipe deva ser realizado. Vamos resumir em poucas palavras. Um líder não é nada e não é ninguém se ele não tiver a visão da necessidade de um trabalho em equipe. Líder, como já falei, não é chefe. Líder é aquele que interage. Líder é aquele que participa e aquele que compartilha. O líder ele é apenas aquele que aponta a direção, mas não implica que necessariamente ele deve ser um ditador impiedoso de mão dura. Não. Ele deve ser aquele que vai inspirar com o seu exemplo. Pelo desconhecimento de muitos líderes cristãos, à luz da Bíblia, é o que nós vamos entrar agora nesse ponto 2. A liderança e o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para os líderes que ele tem levantado hoje nas igrejas? Vamos lá. A necessidade de liderança cristã surge porque os propósitos de Deus para o homem estão relacionados com o plano da salvação, tendo a Igreja de Jesus Cristo como instrumento de sua efetivação e o homem como um instrumento de pregação. Ante a recusa de Israel em participar dos planos de Deus e de se envolver com uma equipe nos trabalhos de proclamação nas boas novas do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo levantou a sua igreja. Parece irônico. O plano original de Deus era fazer de Israel a agência de Deus na terra, uma agência que funcionasse com uma equipe. Só que Israel fracassou
Israel demonstrou ser um povo muito voltado para o seu lado individualista. Aí você vai me perguntar, e a igreja? Ela, algumas das vezes, age com certo individualismo? Sim, mas nem sempre foi assim. Quando lemos Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nos primeiros 100 anos da igreja primitiva, a igreja primitiva estava ligada no propósito do que é existir como um corpo. O grande problema hoje da igreja em avançar e conquistar é que ela não entende, não digo todos, mas a maioria dos membros do corpo de Cristo não conseguem entender que o potencial da nossa vitória está na unidade, não na individualidade. Eu sozinho não faço nada, não sou ninguém. Alguém me perguntou certa feita, o senhor, como o fundador da Academia Bereia, pode fazer muita coisa? Não, eu não faço nada. Primeiro, se não for a mão de Deus. E segundo, se não forem os alunos, porque essa escola existe primeiramente por causa da mão de Deus e por causa dos alunos. Então, quem são as pessoas mais importantes? No exemplo da nossa humilde instituição de ensino, Jesus e vocês. Eu, qualquer outro professor, é facilmente substituível. Ou seja, somos uma equipe e, como equipe, temos que pegar duro no arado para avançarmos, sabendo que o nosso Deus vai à nossa frente. Mas o grande problema, repito, hoje, da Igreja de Cristo, se eu posso dizer um dos mais críticos problemas, é a necessidade da igreja reaprender o que é trabalhar em equipe. Ontem eu li um post no Facebook que eu achei curioso, um pouco forte, mas muito verdadeiro. A igreja tem necessidade de ser, de novo, evangelizada. Uma grande verdade. Parece que a igreja, ao longo dos anos, perdeu um pouco do foco, a necessidade de uma evangelização. Voltando lá ao segundo parágrafo da página 20, liderança do plano de Deus. Esta, sem dúvida, tem sido a única equipe de trabalho com a qual o Senhor Jesus Cristo tem contado e da qual depende a execução de todos os trabalhos relacionados com a expansão do reino de Deus, tais como os trabalhos missionários, a evangelização mundial, o discipulado, a escola bíblica dominical, etc., além dos trabalhos dentro da casa de Deus, referentes ao louvor, adoração, a celebração ao Rei e Senhor Jesus Cristo, propósito maior da nossa salvação. Fomos criados e salvos para o louvor e glória do nosso Deus. Deus quer contar na sua equipe de trabalho apenas com seus filhos. Quem são seus filhos? Pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, guiadas e capacitadas pelo seu Espírito Santo. Romanos 8, 14 e 16. Por isso, virando a página, Deus mesmo é quem escolhe, ou seja, separa as pessoas, determinando-lhes as tarefas a serem executadas e capacitando-as para tal. Estes são os líderes levantados por Deus. As demais pessoas reconhecem a chamada do homem de Deus, agregam-se, ou seja, unem-se aos seus sonhos e visões, de acordo com Joel 2:28, parte B, e espontaneamente se submetem à autoridade de Deus, sujeitando-se à liderança do líder levantado por Deus. Agora aqui preste muita atenção. Isso aqui é interessante demais. Há uma grande bênção prometida pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que reconhecem o ministério dos líderes levantados por Deus e os recebem como tal. Mateus 10, 40 e 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Jesus estava falando isto aos seus apóstolos, quando os ensinava sobre treinamento ministerial. Portanto, falava aos futuros líderes da sua igreja. O que um líder chamado por Deus não pode esquecer jamais é que, quando dizemos que Deus tem um plano, queremos afirmar algumas coisas. Aí você pode fazer um highlight para não se esquecer disso. Deus nunca trabalha da mesma maneira. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida, Deus nunca trabalha da mesma maneira. Deus não trabalha com figurinha repetida. É verdade que, para alguns propósitos, Deus tem o chamado modus operandi, que no latim quer dizer um determinado modo padrão de operação. Mas, na maioria das vezes, Deus nunca trabalha da mesma maneira. Segundo, Deus não é subordinado às circunstâncias, considerando o contexto histórico e visando os propósitos para o homem. Ei, Deus não depende do dia nublado, do dia chuvoso ou do dia ensolarado para deixar de operar, para deixar de abençoar. Depende? Não. Eu e você dependemos das circunstâncias para fazermos algumas coisas, mas Deus não depende. Deus é soberano condutor da história da raça humana. O que é soberano? Ele faz independente do que aconteça nesta vida ou nesta terra. Deus tem o melhor plano e uma maneira própria de fazer com que cada um dos seus propósitos dentro desse plano se cumpram. Vamos tomar um exemplo rápido? A situação da humanidade atualmente. Caótica, cheia de incertezas, confusa. O Covid ainda está sendo uma tremenda ameaça no planeta Terra. E aí você para pensar, como é que Cristo vai vir governar 1000 anos sobre essa terra? Haja visto que é uma promessa dada na palavra de Deus. Resposta: no meio do caos vai sair a solução. No meio da destruição vai sair a restauração. Nosso Deus é especialista em trabalhar no meio do absurdo e no meio da tempestade e da tormenta, de acordo com Naum, capítulo 1, verso 3. Ele faz o seu caminho, ou seja, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir fidedignamente os seus propósitos. Aí nós temos algo interessante. E os líderes cristãos? Como eles estão hoje se comportando na conjuntura atual? Será que eles estão se mantendo ao propósito original para o qual eles foram chamados? Vemos aqui no ponto número 3, características de um líder cristão. Em princípio, não há um conjunto fechado de características, seja de personalidade, seja de temperamento, de atitudes ou de um comportamento que possam identificar alguém como um líder. Mas preste atenção aqui. Quando se avalia um personagem bíblico destacado nas Sagradas Escrituras como um líder bem-sucedido, o que podemos avaliar, na verdade, é sobre que aspectos este personagem exerceu sua liderança. Preste bem atenção aqui agora. Geralmente avaliamos a liderança desse personagem sobre os 3 aspectos mais importantes. Número 1, traços de liderança. Número 2, atitudes de liderança. Número 3, comportamento de liderança. Então, anote aqui. Traços, atitudes e comportamento de liderança. Traços de liderança. É esperado que um líder com personalidade mais forte se imponha mais fácil e naturalmente sobre os seus liderados do que um que não tenha traços de personalidade tão incisivos. Os traços de liderança que estamos falando são características pessoais e espirituais que podem ser observadas em um líder, que o elevam à qualidade de líder e que resultam na aceitação, de forma natural e espontânea, da sua liderança pelo grupo.
As lideranças de um líder cristão podem ser divididas em 2 grupos. Isso aqui é sério. Letra A, características pessoais de um líder cristão. O uso da expressão características pessoais não exclui o fato de que todas estas características são inteiramente bíblicas, pois somos a imagem moral e semelhança pessoal de Deus. Dentre estas características pessoais que todo líder deve apresentar, citamos as mais frequentemente mencionadas nos livros que tratam do assunto, a saber. Temos aqui algumas dessas características. Eu vou mencioná-las, todas elas, e depois vamos desenvolver uma temática falando sobre cada uma. Empatia é uma delas. Tenacidade é a outra. Competência, estabilidade emocional, senso de trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, virando a página, coerência e credibilidade, diligente, estável, amoroso, comedido, objetivo, disciplinado, fiel. Um aluno de uma outra turma diz, pastor, não existe esse tipo de líder. Claro que existe. Não, pastor, esse tem que ser um camarada muito perfeito. Errado. Deus não está exigindo dos líderes perfeição, mas Deus está exigindo requisitos que se traduzem por 2 palavrinhas: compromisso e responsabilidade. 2 coisas que são exigidas por Deus para um líder, e essas características são vistas dentro destas que acabamos de mencionar. Vamos à empatia. Existem 3 palavras muito parecidas: empatia, simpatia e antipatia. Vamos lá. Quem de vocês poderia, em poucas palavras, definir-me as 3? Não se preocupe se você vai errar. Estamos aqui para aprender juntos. O que você entende por empatia, simpatia e antipatia? Antipatia é o que eu sinto pelo Atlético. Simpatia é o que eu sinto pelo irmão Zando. E empatia é o que eu sinto pela Isadora. Rapaz, Simples assim. isso aí foi filosófico demais, meu Deus. Olha, Lucas, só por causa disso... Deixa meu time em paz. Deixa meu time em paz. Gente, isso poderia não estar sendo gravado, mas faz parte. Gente, o Lucas Desculpa a brincadeira, pastor. Não, o Lucas foi filosófico, ele não foi brincalhão, ele foi simplesmente filosófico. Só por causa disso, estou pensando seriamente em trazer o Lucas já para pagar um café covarde para ele aqui na minha casa. Mas deixa quieto, depois eu vou conversar com o Lucas em off e a gente vai resolver esse assunto depois. Depois vou trazer o irmão Zandro aqui, entendeu? Né? Nem que o irmão Zandro tire um dia off, chegue aqui cedinho, passe o dia comigo, eu despacho ele à noite de volta para cá. Vai ser cansativo, irmão Zandro. Mas já pensei nisso, vocês pensam. Sou meio louco para ter alguns de vocês aqui para me abençoar. Dá para tomar um chazinho quentinho? O pastor, você não leva, Não leva o Lucas, não, porque ele dá muito prejuízo. Não, o Lucas dá prejuízo. Eu dou outro nele, né? Um prejuízo de amor. Não, estou falando sério, gente. Estou pensando aqui fazer uma loucura em trazer alguns de vocês aqui só para chegar de manhã e sair de noite. Mas deixa, depois a gente vai conversar isso em off, né? Não é tão longe. De Boston até aqui são 3 horas de voo, então não tem nenhum mistério. Mas vamos lá. Olha a definição de Lucas. Não é? Agora vamos à definição bíblica. Empatia. Capacidade de relacionamento, de fluidez no relacionamento. Tem pessoas que, por natureza própria, elas têm uma facilidade enorme
de relacionamento com quem quer que seja. Esse tipo de pessoas são chamadas de empáticas, não é? Simpatia é a afinidade que uma pessoa pode ter por uma ou mais pessoas. E antipatia é o contrário da simpatia. Vamos ver o que nossa apostila nos ensina. Empatia é a habilidade de se imaginar na situação e circunstâncias de uma pessoa para sentir o que ela está sentindo naquela situação e circunstâncias. Podemos, então, dizer que a empatia é a capacidade que o líder deve ter de se colocar na posição de seu liderado com o objetivo de ver e sentir as coisas do ponto de vista dele. Cultivando esta característica, o líder tem a oportunidade de pensar e sentir como seu liderado e, desta forma, consegue entender as suas motivações, suas ações e suas reações. Um líder empático pensa primeiro no seu liderado antes de falar, agir ou tomar qualquer decisão. Esta característica está em conformidade com estes textos. Vamos resumir, então, uma só palavrinha, a palavra empatia: solidário. Solidariedade. Seria também, posso colocar também como um altruísta, pastor? Altruísta, excelente, irmão Zandro. Altruísta, que é o completo contrário, é verdade, do egoísta. O egoísta quer tudo para si. O altruísta, ele tem prazer em compartilhar, em doar-se. Vamos ler esses textos que estão aqui, que são de grande importância. Lucas 6:31. Lucas capítulo 6, verso 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Isso na Bíblia é chamada de a lei da reciprocidade. Você quer ser bem tratado? Trate bem as outras pessoas. Oh, você quer ser abençoado? Abençoe a outros. Você quer ser querido, amado? Ame e queira outras pessoas. Embora, em alguns casos, o amor não depende da mutualidade ou da reciprocidade, quando eu me refiro ao amor de Deus, porque se nós partimos para o amor humano, o amor do ser humano, ele sempre dá querendo de volta, não é verdade? Mas não o amor de Deus. O amor de Deus, ele é de doar, ele é doativo, ele não espera a reciprocidade. Mas Lucas 6:31 nos ensina mais além da reciprocidade, nos ensina a empatia, o altruísmo, como colocou bem irmão Zandro. Romanos 12:10, vamos lá? Romanos 12:10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui neste texto tem uma palavrinha que eu confesso aos irmãos, tem me irritado um pouco. Irritado em que sentido? Não no sentido bíblico, mas no sentido humano. Eu vou te honrar. Tenho visto e ouvido muitas pregações e muitos líderes nas redes sociais. Eu vou te honrar. Partimos de um princípio, não existe a honra humana. Se você ouve um servo de Deus dizendo eu vou te honrar, fique com um pezinho na frente e outro atrás. Porque a honra humana, ela busca aplauso. A honra humana, ela busca as vantagens de um oportunismo circunstancial. O único que sabe nos honrar é Deus. É Deus.
ou quando Deus usa genuinamente alguém para honrar a outro. É o que diz aqui a Bíblia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Ou seja, eu terei um exemplo, irmão João, mais importante do que a mim, independente que ele mereça ou não. Isso é difícil. Eu tratar o meu irmão melhor do que eu, mesmo que o meu irmão não mereça? Sim, senhor. Porque é assim que funciona o amor de Deus. Há situações, claro, que teremos que observar que alguns abusam desse posicionamento de amor. Isso aí temos que ter cuidado. Alguns vão abusar de você, de mim, por estarmos demonstrando este amor. Antes que o Lucas fale, eu vivi há pouco tempo atrás, não vou entrar em muitos pormenores, porque foi uma situação assim muito, muito constrangedora. E talvez você vai dizer, pastor, você ficou um pouquinho machucado. Fiquei um pouquinho machucado, mas Deus permite certas coisas para nos ensinar. Eu e minha família decidimos estender a mão para ajudar um pastor, um sobrinho de um pastor no Brasil que conhecemos há mais de 45 anos. Ele veio à América, primeiramente, trabalhou com uma igreja, veio com visto religioso, e por várias circunstâncias ele não deu certo com essa igreja, trabalhou um pouquinho mais de 2 anos, e aí teve que voltar ao Brasil, aí entrou a pandemia. No meio da pandemia, ele consegue voltar para fazer quarentena em Cancún, no México, e o projeto dele era retornar de novo e trazer a família, a esposa e 3 filhos. Perfeito. Pelo fato que tenho, né, uma amizade com esse pastor disse, meu sobrinho vai passar por aí. Mas é o que ele disse, vai passar por aí e lhe fazer uma visita. Perfeito, sem nenhum problema. Só que foi mais do que uma visita. Foi mais do que uma visita. E eu, a princípio, não achei complicado recebê-lo no sentido de ajudá-lo dentro do que ele estivesse necessitando, visto que deixou a família no Brasil, veio à América tentando levantar um pouco de recursos para levar para a família. Então, temos o quê? O lado humano, o lado humanitário. Falei com Deus e Deus colocou no meu coração que poderíamos abrir a porta para ele, baseado, não que eu o conhecesse de perto, mas baseado na recomendação do tio, o pastor, o qual conhecemos há mais de 40 anos. O problema, irmãos, depois de que este servo de Deus começou a incorrer com um comportamento antiético, abusos, e ficamos realmente tristes, constrangidos e sem como dizer para ele, irmão, terminou o seu tempo, sua data de validade, seu vencimento acabou, é hora de ir embora. Eu até indiquei a ele para conseguir um trabalho com um determinado elemento que eu conhecia na área de Boston, que dava trabalho na área de construção. Resumindo, foi uma experiência difícil que tivemos, ele esteve conosco 2 meses, não cobramos nada dele, muito pelo contrário, nos doamos, demos um quarto nosso da casa, ajudamos com alimentação, ele conseguiu trabalho por indicação nossa. Em nada eu estou arrependido, sabe por quê, irmãos? Porque eu fiz para Jesus. Acima de tudo, eu fiz para Jesus. Mas o ser humano é complicado. Sendo ele um pastor, simplesmente usou de oportunismo, de abuso, excessos de liberdade, brincadeiras de mau gosto com a minha família. Foi uma experiência difícil. Mas, repito, não me arrependo em nada, porque primeiro eu fiz para Jesus. Primeiro para Jesus. Depois, com o tempo, a gente foi analisando que o ser humano é complicado, o ser humano muitas vezes não tem ética, não sabe o seu devido lugar e não sabe o agradecimento que deve, não a mim,
mas a Deus, entende? Então, essa experiência nós vivemos recentemente, né? Com a nossa vinda para Orlando, ele se afastou de uma maneira natural, não houve atrito, não houve briga ou coisa parecida, simplesmente houve o desligamento mais do que natural. Aonde eu quero chegar com isso? Nós, seres humanos, devemos sempre ser empáticos, mas sempre agora tendo cuidado a quem recebemos, pelo menos nesse caso específico, né, dentro da nossa casa. Nunca havíamos tido essa oportunidade de ajudar ou tentar abençoar alguém com o mínimo, mas a gente tem aprendido que nessa experiência que nem todos os cristãos, incluindo pastores, têm um coração quebrantado, um coração humilde e, sobretudo, ética para reconhecer que está sendo o quê? Abençoado. Mas tudo bem, isso não me queixo, mas o importante é que a gente aprendeu muita coisa. A gente quis dar honra a estes servos do Senhor, só que ele não correspondeu. Isso é com Deus. Lucas. Pastor, eu sempre interpretei essa palavra no contexto, o senhor me corrija se eu estiver errado, sempre tive a oportunidade, honra como reconhecimento, sim, corretíssimo, respeito, corretíssimo, ao merecimento do indivíduo. Não no sentido de eu vou te honrar, vou te colocar num patamar, não. Eu sempre interpretei de você merece tal posição, você só dá se ele merecer. Na minha cabeça sempre foi assim. Se o inferno, desculpa a palavra, como eu disse, eu sou do interior e mais rude das palavras do que o senhor, que é polido. Se o infeliz não merece, eu não vou dar. Eu sempre pensei assim. Aí temos uma questão complexa. E qual é a questão complexa? A honra que um cristão deve dar a outrem, seja ele cristão ou não depende do merecimento. Não, você tem que honrar ele em Jesus, né? A Bíblia nos ensina, de graça recebeste, de graça dai. É o que eu falei agora há pouco neste exemplo, nessa experiência difícil que eu e minha família tivemos. Não conhecia de perto este pastor, que nós permitimos estar na nossa casa um certo tempo para ajudá-lo. A gente fez baseado o quê? Primeiro, pela amizade com outro pastor, que é o tio dele. Segundo, pelo que a Bíblia aqui nos ensina. E terceiro, porque nunca tivemos a oportunidade de abençoar ninguém nesse sentido. Então, foi a primeira, mas não foi a última dessa experiência, porque agora nós vamos ter redobrado cuidado, redobrada vigilância e redobrado discernimento. Ou seja, a gente não deve, com esse tipo de experiência, ficar impedido de abençoar as pessoas. Mas aqui a palavra honra não envolve merecimento, envolve entrega, envolve doação de nossa parte. É um negócio difícil? É. Você tratar alguém independente do seu merecimento. Irmãos, e no caso de Romanos 13:8, pastor? A ninguém devais alguma... portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aí sim, neste caso específico, está se referindo a quê? A reciprocidade. Aí a palavra honra ganha o significado bíblico de respeito, consideração, apreço. Aí sim, é um dos poucos textos da Bíblia que implica o quê? Reciprocidade. Dai a César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus. Mas, na maioria dos casos, sobretudo na Epístola aos Romanos, é tudo baseado em quê? Graça. Vocês talvez já observaram que a Epístola aos Romanos trabalha muito com a expressão graça, 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 graça. E o que é graça? Já sabemos. Favor imerecido. Então, nós temos que fazer sem olhar se ele merece ou não. Mas, neste texto mencionado agora pelo irmão Zandro,
se não é o único, são um dos muitos poucos dentro da Epístola aos Romanos, que aí sim entra o fator reciprocidade, ou como queiram, merecimento. Se eu tenho 50, eu tenho que dar 50. Se eu tenho 100, eu tenho que dar 100. E vice-versa. Mas, na maioria das vezes, Romanos invoca o quê? Graça, graça, graça. De graça recebei, de graça dai. Mas aqui, em Romanos 13:7, é uma exceção à regra. Compreendido? Isso aqui é interessante. É interessante. Temos que entender que a graça de Deus ela é ilimitada, mas o respeito, olha que coisa interessante, é limitado. Num relacionamento estão envolvidos 3 coisas: confiança, respeito e amizade. Anotou? Em um relacionamento estão envolvidos 3 coisas: respeito, confiança e amizade. Se o respeito se perde, acaba tudo. Porque o respeito, no que acaba, ela empurra a perda da confiança. Se o respeito é o primeiro a ser perdido, é automático, sim ou não? A confiança também se perde. Se eu perco, por exemplo, o respeito pelo irmão Zandro, eu vou perder a confiança por ele, sim ou não? Claro. Se eu perco o respeito pelo irmão Zandro, eu vou perder a confiança. E se eu perco a confiança, acaba a amizade. Então, de uma maneira ou de outra, os 3 estão entrelaçadíssimos. Por isso que a questão dos relacionamentos ela é algo muito, muito, muito delicado. Voltando rapidinho à empatia. Podemos, então, dizer que a empatia é a capacidade de um líder que deve ter se colocar na posição de seu liderado com o objetivo de ver e sentir as coisas do seu ponto de vista dele. Cultivando esta característica, o líder tem a oportunidade de pensar e sentir como o seu liderado, e desta forma consegue entender as suas motivações, ações e reações. Vamos em Gálatas 6:2? Gálatas 6:2. Estamos lendo os textos. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Bato de novo na tecla que o irmão Zandro me mencionou, altruísmo. Lucas está sofrendo, Lucas está passando um aperto daqueles. Eu posso ajudá-lo, mas eu não quero nem saber de ajudá-lo. Eu estou sabendo que o Lucas está ali apertado até o pescoço. Se eu tenho condições de estender a minha mão para ele, por que eu não faço? E por que às vezes eu não faço? Porque eu sou egoísta. Porque eu sou um Ele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado. E lendo aqui a lei de Cristo aqui, pastor, me lembra que, por exemplo, na época em que Jesus andou na Terra, Roma dominava o povo judeu, e Roma tinha uma lei com o povo judeu com relação àquela que eles tinham que carregar a carga deles por uma milha, né? Eles eram obrigados. Aí Jesus chega e falou assim, agora por amor você carrega mais uma. Uma você vai carregar porque você é obrigado, agora você carrega uma por amor. E essa é a parte mais difícil para nós, irmãos. Como cristãos, acredite. Essa, não diga que é fácil, não. Essa é a parte mais difícil como cristãos. Levar a milha que temos segundo a Bíblia, segundo a lei, e a milha que temos que fazê-lo por amor. Rapaz, olha, se você me disser, pastor, é facinho levar essas 2 milhas, mentira. É muito difícil. Nós temos que estar cheio da graça e do amor de Deus. Porque às vezes, irmão, sinceramente, dá vontade de dar um tapa debaixo da orelha de um gadareno dessa vida. Quando eu falo de gadareno, né, é uma expressão que a garotada está usando aí fora, né? Esses atribulados, essas carruagens de Faraó que se colocam no nosso caminho para atrapalhar a nossa vida espiritual, entende? Mas a gente não pode ter esse tipo de reação. Ou fazendo a nossa vida um quadradinho, temos que abençoar essas pessoas, não é? Não estou querendo dizer que você deve tolerar abusos. Tudo tem o seu limite. Quando entra na linha divisória, na linha fininha do abuso, aí você, como servos de Deus, temos que colocar o que? O freio.
Temos que colocar bem claro. Não, peraí, agora já é abuso. Agora já está faltando o respeito. E a Bíblia é muito clara. Vamos lá, de novo, em Romanos capítulo 12. Olha que interessante. A Bíblia tem resposta para tudo e tem solução para tudo, tem orientação para tudo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 18. Pastor, eu tenho que aguentar, às vezes, os abusos dos meus irmãos, as intolerâncias dos meus irmãos, até um certo ponto. Olha o que Romanos 12, 18 nos orienta. Se for possível, isso quer dizer o quê? Nem sempre é possível. Quanto depender de vós, nem sempre depende de mim e de você. Concorda comigo? Então, vamos aprender duas coisas aqui. Nem sempre é possível. Mas, se for possível, e nem sempre depende de mim e de você. Concorda? Então, vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Quando não é possível, anote aí, e quando não depende de mim e de você, o que devemos fazer? Sai fora. Se afasta. Eu gosto da frase de Lutero. A paz, se for possível, mas a verdade a qualquer custo. Aí está. Entendeu, irmão? Se você não pode manter um relacionamento com um irmão ou com uma pessoa dentro desta base bíblica, para que Satanás não entre e faça aquela bagunça, porque você sabe que Satanás ele é especialista em trazer contenda, em machucar, em ferir, em arrebentar, em fazer aquele estardalhaço. Quando você perceber que não é possível, e isso se aplica aos líderes, tá? Faz o seguinte, devagarzinho. Sai de fininho. Não dá satisfação. Some no mapa. É a melhor coisa, irmãos. Alguém pode dizer, mas o cara é um covarde, o cara tem que confrontar, mas é isso que o diabo quer. O diabo quer confrontação, bater boca. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. É contra hostes espirituais nos lugares da maldade. Nós estamos numa batalha espiritual sem precedentes. Nós temos que ter bom senso, irmãos, e seguirmos o quê? As orientações da palavra de Deus. Paulo viveu isso na vida dele. Ou você pensa que Paulo teve um relacionamento fluido, maravilhoso com todas as pessoas? Não. É como Lucas falou agora, da boca de Lutero. Quando você está com a verdade, pode acreditar, você é a pessoa mais malquista da face da terra. Mas, graças a Deus, ainda tem pessoas que são amantes da verdade, que são amigas da verdade. Mas, cada dia que passa, os amigos da verdade estão caindo, 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 caindo. Vamos ler também 1 de Pedro 3,8. 1 de Pedro 3,8. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Pastor, isso é impossível. Não, é difícil, mas não é impossível. Sede todos de um mesmo sentimento. É um pouquinho difícil hoje, porque tem uns que puxam para a esquerda, outros puxam para a direita. Compassivos. O que é compassivo? Ser misericordioso. Cheios de amor fraternal. E o Zandro pisou no meu pé. Vou retribuir a mesma moeda. Vamos devagar. Misericordiosos. Humildes. Não querer demonstrar ser melhor do que o outro. Exemplo, se o Sandro falhou, eu posso lá na frente falhar igual ou pior do que ele, mas nunca levantar o meu dedo e dizer, aquele irmão é um sem vergonha, falhou. Mas quem somos nós para esticar o dedo? Porque amanhã, nós que esticamos o dedo para ele, a vida também vai esticar o dedo para nós. Então temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que aquele está de pé, olhe
para que não caia. Então, temos, como diz o apóstolo Paulo, temos que ser misericordiosos e ajudar os fracos na fé. Isso aí que você falou é muito interessante, porque muitas das vezes as situações que nos definem quem somos, né? Ou mostra quem nós somos, né? Igual você usou o exemplo, Mozando pisou no meu pé. Senhor, abençoa aquele irmão. O que será que aconteceu que ele passou aqui tão apressado e pisou no meu pé? Exato. O que aconteceu, Senhor? Abençoa a vida dele, né? Não sei o que aconteceu com ele, mas, né? Não, eu já quero revidar o dobro. Agora eu quero pisar na goela dele, né? Às vezes as situações que definem quem nós somos, né? Na maioria das vezes, somos um tanto imediatistas. Agimos por impulso. Demonstramos uma reação muito imediata, sem fazer o quê? Avaliações com o tempo. Mas essa é uma questão dos temperamentos, não é? A Bíblia não usa essas expressões que eu vou usar a vocês, vou dizer agora aqui a vocês, mas a Bíblia nos mostra, pela lei da psicologia, ou pelas leis da psicologia, que existem 4 tipos de temperamento. Os temperamentos altos, que são sanguíneos e coléricos, e os temperamentos baixos, que são os melancólicos e os fleumáticos. E aonde vemos exemplos na Bíblia? Se a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, na nossa penúltima aula. Abraão, por exemplo, era fleumático. Qual é a característica do fleumático? Medroso, covarde, duvidoso, engraçado, leva a vida na flauta, o mundo está estourando, ele está rindo para todo mundo. Esse é o fleumático. Tem vantagens e desvantagens, né? Todos os temperamentos. Colérico, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o verde era verde, preto era preto, azul era azul. O apóstolo Paulo cortava o pescoço e depois perguntava por que o camarada fez. Isso é o temperamento do colérico. Sanguíneo. Bateu aqui dentro. Pedrão. E isso é o Pedro. Mal, corta na orelha, fraco. Age no impulso. Pavio curto, impaciente. Jesus vem e fala, calma, rapaz, guarda esse negócio aí, deixa eu colocar a orelha do menino de volta. Isso é o Pedro. Agora, um melancólico clássico na Bíblia, Jacó. Calculista, sistemático, deliberado, frio, Jacó. Todos os temperamentos têm vantagens e desvantagens, pontos positivos e pontos negativos. Por isso que ficou com fama de pilantra, né, pastor? Usurpador, ladrão. Só que não foi. Não comprou. Foi, não foi. Barato, mas comprou. E pagou um preço violento depois lá na frente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Tenacidade. São 9h22, já vamos daqui a pouquinho terminar. Deixa eu dar aqui uma dica para a gente ganhar tempo. Os irmãos que fizeram os trabalhinhos que não são obrigatórios, faça-me uma grande gentileza, fotografa e me manda no meu privado, que aí eu farei a avaliação. Fica mais fácil, porque o tempo em sala de aula, como vocês sabem, ele é um pouquinho curto, tá? Então, você que fez o seu trabalhinho, fotografa, como você faz nas provas, manda no meu privado, que eu já vou fazer a avaliação e já vou mandar para você, se você... lá, irmã Ivanil fez, mas irmã Ivanil, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui o PIN. Irmã Ivanil tem que abrir o seu áudio, irmã Ivanil. Como é que eu vou lhe ouvir? Tá difícil? Não é automático não, irmã Ivanil. Pastor, você não vai entender essa bagunça que está aqui, não. Eu acho que eu vou entender, sim, senhora. Será? Faça-me uma gentileza, então, fotografa de maneira que alcance todo o perímetro das 2 páginas em aberto. Ou então a senhora fotografa página por página. Faça isso, então, melhor. Página por página em separado. Pastor, mas o senhor vai achar tudo aí. Não, estou aqui. Faz o seguinte, a senhora então pega o seu celular, coloca o mais próximo possível e fotografa página por página. Pega toda uma página, tenha segurança que a imagem cabe dentro de uma página. Fotografa. Depois a segunda, a terceira. Quantas páginas forem necessárias. Eu vou decifrar esse hieroglifo. Pode ficar tranquilo, não vai ter... Vai ter mesmo. Não vai ter errada, tá bom? Faça-me essa gentileza, os irmãos que fizeram o seu trabalhinho,
fotografem as páginas e envia para mim no meu privado, não no grupo, por favor. Que aí eu terei tempo essa semana, porque esse fim de semana eu estou bem mais tranquilo, não vou viajar, vou estar tranquilo mesmo, então eu vou trabalhar no sábado e vou trabalhar no domingo só para corrigir liberação de notas, então vou estar bem tranquilo. E tenho essa necessidade de trabalhar esse fim de semana, então já vou adiantar muita coisa que está atrasada, já estarei liberando resultados de trabalhos, de notas, etc. Tenacidade. Obrigado, irmão Zandro. Irmão Zandro é gatilho rápido, né? Coloca o dedinho lá e pum, a coisa acontece. Tenacidade. Tenacidade. Qualquer um de vocês pode me dar o sinônimo da palavra tenacidade em uma só palavra? Tenacidade. Fulano é um rapaz tenaz. O que quer dizer isto? Zandro Avancini, esse rapaz, ele tem tenacidade. Determinado? Determinado. Garra. Vamos lá. Tenacidade. Um verdadeiro líder sabe fixar metas e objetivos desafiadores, porém realistas. Planejar as estratégias e definir as táticas para alcançá-los, e se esforça perseverantemente por concretizá-los. A tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos insistentemente, sem nunca desistir até realizá-los. O líder deve estabelecer alvos para si mesmo e para a sua equipe, em conformidade com os propósitos fixados por Deus no seu plano. Abra lá comigo Lucas, capítulo 14, embora eu não mencionei aqui na apostila, mas vamos lá em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 32. Lucas 14, do 28 ao 32. É a chamada parábola da providência. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escartecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde achar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Em outras palavras, o verdadeiro líder tem que ter tenacidade. Agora, observa que essa tenacidade ela está ligada com disciplina, com organização. Eu não posso fazer a obra de Deus sem ter uma gota de disciplina, sem uma gota de determinação, sem uma gota de visão olhando para frente. É verdade que a vida espiritual ela é cheia de desafios, de imprevistos e problemas. Mas isso não nos impede de ter o quê? Uma visão olhando para frente. Posso dar um exemplo prático demais? Vocês, para estarem aqui estudando os meses que estão estudando, de uma maneira ou de outra, vocês tiveram o quê? Organizar o seu tempo, separar este momento na semana, esse período de 1h45, vocês precisaram reorganizar as suas linhas de prioridade para estarem hoje o quê? Tendo esta oportunidade de desenvolverem esta que eu creio que também é uma de muitas das prioridades da vida dos irmãos. Estou certo ou errado?
que isto aqui também é uma prioridade. Estou certo ou errado, irmão? Isso aqui é uma prioridade? Se não fosse, com certeza, vocês estariam fazendo uma outra coisa, muito melhor do que está aqui às quartas-feiras. Então, eu quero entender que esta também é uma dentre várias as prioridades que vocês têm na vida. Mas para você estabelecer uma prioridade, você tem que ter o quê? Tenacidade. Não entenda isso como uma crítica, por favor. Nós vemos hoje, eu tenho visto muitos cristãos que começam algo e não conseguem terminar. Sobretudo líderes. Não é uma crítica. Por exemplo, nós temos, eu não vou entrar em detalhes, pelo menos uns 10 alunos nos últimos 4 meses. Não sei se isso é uma característica dos últimos tempos, talvez sim, que são ativistas. Não entenda isso como uma crítica. São alunos, mulheres e homens de Deus, coração cheio de Deus, querem servir a Deus, mas tiveram um probleminha lá atrás, na sua formação. Não é uma crítica, por favor. O que é uma pessoa ativista? Pega 5 atividades ao mesmo tempo e alegando que é Deus na causa. Espera aí. Até onde eu entenda, segundo a Bíblia, Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. Não estou querendo dizer que aquelas 5 atividades, Deus não esteja ali. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem uma hora. Deus sabe que eu, por exemplo, eu não sei fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Porque de 5 coisas, ainda que para mim sejam prioritárias, se eu tentar fazer 5 coisas ao mesmo tempo, pelo menos 3 vão sair mal. 2 até eu consigo. Uma eu faço bem, a outra eu deixo a desejar. Mas tentar fazer 5, ninguém consegue fazer isso. Ah, porque Deus me chamou para fazer isso, Deus me chamou para fazer aquilo, Deus me chamou aquilo, e me chamou para fazer aquilo, e me chamou para fazer aquilo, e me chamou para fazer... João Marcos. Aí está. Quer ser as coisas antes da hora. Tenho falado com carinho a esse grupo de 10 alunos, são em torno de 10 alunos. Eles começam, param no meio do caminho, desaparecem 2, 3 meses, voltam de novo. E eu carinhosamente aconselho, calma, minha irmã, tem um problema aí. Quantas prioridades você tem na vida? Eu tenho 8. E todas as 8, como é que elas estão? Caminhando a full. Não, impossível. Você não pode conseguir colocar 8 prioridades funcionando as 8 ao mesmo tempo. Vai ter um problema no meio do caminho. De 8 que você possa estar fazendo, fatalmente 7 vão quebrar. Só uma e muito mal vão funcionar. Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? Isso chama-se tenacidade, que está ligado ao que é? Disciplina. Se não é um líder, isso é reprovável. Competência. Vamos lá para a próxima. É uma das características indispensáveis no líder. Nós vamos terminar por aqui por hoje falando da competência. O que você entende pela palavra competência? Resume com uma outra palavrinha. Competência. Capacidade. De começar e terminar, né? Começar e terminar. As pessoas fazer bem feito, executar aquilo que foi. As pessoas se ofendem quando nós carinhosamente, porém com a verdade, dizemos: está faltando competência no seu ministério. Você é um incompetente nesta área. O pessoal logo se ofendeu, incompetente? O que é isso, pastor? O senhor está me ofendendo? Desses 10 alunos, eu fui com muito carinho, porque são irmãos. Eu nunca me dirigiria a uma irmã nesses termos, ainda que não falta vontade. Tá? Mas, meu irmão, deixa ele ser incompetente com as coisas de Deus. Deus não merece a sua incompetência. Dos dois, um se ofendeu. Só está me ofendendo? Eu não. Eu estou sendo educado, verdadeiro e genuíno. O irmão é um incompetente. Tantas coisas na sua vida espiritual e nada delas estão funcionando. O senhor não é meu pai e o senhor não é meu pastor. Com certeza. Eu não sou seu pai e eu não sou seu pastor. Estou tentando ser o seu mentor educacional. Se o irmão quiser continuar,
amém. Se o irmão quiser abrir mão e sair fora, amém. Não deu 2 dias, ele saiu fora. 3 meses depois, que não sabe aprender. 3 meses depois, voltou arrependido. Pastor, o senhor me perdoe. Eu tive que fazer um remanejamento nas minhas prioridades. Está aí, batendo a cabeça com dificuldade, recebi ele de volta, mas isso hoje é um pouco normal, infelizmente. Mas tudo está onde? Na questão da origem, da preparação lá atrás, como obreiro. Vamos lá. É uma das características mais indispensáveis de um líder. É indispensável porque uma das funções do líder é dar orientações claras e precisas a respeito das tarefas que ele entrega aos seus liderados. A competência está intimamente ligada ao conhecimento dos assuntos e matérias relacionadas com a área em que o líder atua. Quem não sabe fazer, não sabe comandar. Vou repetir. Quem não sabe fazer, não sabe comandar. Por isso é indispensável alguém, sendo líder em qualquer atividade humana, tenha o domínio do que se relaciona com o conhecimento naquela área específica, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. Vamos ler esses textos para nós encerrarmos? 2 de Timóteo 2,15. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que diz esse texto, vou repetir. Procura apresentar-te a Deus. Deus exige de nós posicionamento, número 1. E, de acordo com esse posicionamento, poderemos sair aprovados ou o quê? Reprovados. Depois, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E tem obreiros que estão se envergonhando e envergonhando. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. Nem todo obreiro maneja bem a palavra da verdade. Por isso estão envergonhando e se envergonhando. Por isso são obreiros reprovados. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 16. Tiago, capítulo 2, dos versos 14 ao 16. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser de em paz aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Aí vemos ao que a falta de competência de parte de alguns obreiros. E 2 de Pedro, capítulo 1, vamos lá para fechar? 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos... Perdão, 2 de Pedro, desculpe, eu estava lendo a primeira. Perdão, é 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, 1000 perdões, capítulo 1, do verso 5 ao 10. Por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e a perseverança piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância,
não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem há estas coisas é cego, vendo que somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Interessante essa parte, esse texto de Pedro, que fala da necessidade da nossa competência. Mas observe que esta competência também está ligada em cultivarmos certos atributos e certas qualidades espirituais. É como fosse uma receita, não é? Acrescentai à vossa fé a bondade conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Olha que impressionante. E aqui Pedro fala o conhecimento. Que conhecimento é esse? O estudo da palavra de Deus. Então, definitivamente, nós obreiros precisamos, além de todas essas qualidades serem acrescentadas, precisamos também estarmos preparados com conhecimento da palavra de Deus. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre a estabilidade emocional, senso de trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, coerência e credibilidade e todas as demais características. Quem fez o trabalhinho da aula passada, só postar, por favor, em foto, formato de foto, certo? Quem não fez, paciência. Outro trabalhinho para a próxima aula. Simples demais. Lendo os 4 evangelhos. Lendo os 4 evangelhos. Em quais textos? Lendo os 4 evangelhos. Em quais textos vemos o Senhor Jesus ressaltando as características dos verdadeiros obreiros? Lendo os 4 evangelhos, em quais textos vemos o Senhor Jesus Cristo ressaltando as características dos verdadeiros obreiros? Então, você, quando estiver lendo, dê uma repassadinha nos 4 evangelhos. Aí você vai ver Jesus falando em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, as características que ele dá aos verdadeiros obreiros. Você vai mencionar os textos. Se quiser, além dos textos, você vai mencionar algumas delas. Por exemplo, sóbrio, diligente, responsável. Aí vai ligando com os textos, tá? É um trabalho de pesquisa que vai valer a pena, porque você vai ter uma visão do Senhor Jesus como exemplo principal, como modelo de líder e como ele nos orienta, na verdade, a estarmos submissos aos preceitos que ele mesmo tem deixado na sua palavra, tá bom? Fiquem à vontade. Quem fizer, me manda lá a fotografia. Você tem de hoje até a próxima semana para me mandar ao meu privado a fotografia, né, desse trabalhinho. Se você fizer, nós poderemos te dar até 75 pontos, de acordo com a sua resposta. Ao mínimo, são 50 pontinhos. Perfeito? Então, tudo dito, tudo feito no dia de hoje. Próxima aula será a penúltima aula, dia 17. Lembrando que a última aula acontecerá no dia 24 de novembro. E no dia 1º de dezembro, começamos a próxima matéria, Geografia Bíblica. Tá? Já vamos providenciar, a partir já dessa semana, o envio desse material, visto que, infelizmente, aqui da Flórida, pela pandemia, está se levando
de 4 a 5 dias ou até mais para chegar aí no norte, né? Só o irmão, agora ele vai inverter. Irmão João e irmã Luziane vão ter o privilégio de receber primeiro a apostila, né? Já ia tá lá a irmã Luziane com o dedinho dela, né? Já irmão Zandro, pode ficar tranquilo, que eu vou mandar priority e-mail para cair lá no seu P.O. Box, porque na ilha é, infelizmente, um pouquinho complicado, né? Até correspondência normal para chegar lá, mas a gente vai mandar para o priority e-mail, que pelo menos com 2 semanas de antecedência para chegar aí na ilha de Martas Vinhas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, pedir com que a sua bênção continue sobre nós. Irmã Ivanil. Pastor, deixa eu falar. Eu posso passar limpo isso aqui? Tranquilo, tome o seu tempo, passe a limpo. Se a senhora achar mais confortável, passe a limpo. E aí a senhora... Sim, tranquilo. Tome o seu tempo, passe a limpo. Se a senhora quiser fazer o outro segundo trabalho, fique à vontade. Mas tome o seu tempo para passar limpo este trabalho, tá bom? Vamos, então, agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir ao nosso irmão João Cavalcante. Hoje estamos com uma ausência muito grande de alunos, né? Mas tudo bem, entendemos que são circunstâncias do corre-corre da vida que não permitem todos os alunos estarem presentes, mas quem estamos aqui estamos. Então, nosso irmão João Cavalcante estará nos despedindo e agradecendo a Deus com a palavra de oração. Irmão João, por gentileza. Pai querido, te agradeço, Senhor, porque tuas misericórdias são sem fim, Deus. Obrigado porque tu nos dá a oportunidade de nos reunirmos, Senhor, de aprender um pouco mais de ti, Pai. Eu te louvo pela vida do nosso professor, Senhor, e todas as vitórias que tu estás colocando, Senhor, na vida dele, Senhor. E eu quero te pedir pela vida de cada um estudante, Senhor, que está sendo abençoado, Senhor, com esse trabalho, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tu és fiel em tudo, Pai. Nos dá uma noite em paz, Senhor, e que próximas semanas possamos estar aqui novamente, Senhor, te buscando e aprendendo mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de noite, uma abençoada semana para todos vocês e até a próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, se Deus assim nos permitir. Bom descanso a todos. Amém. A paz do Senhor a todos em o nome de Jesus.